Muito bem, a reforma tributária aprovada em 2 turnos na Câmara. Agora nós vamos entender um pouco o que muda, evidentemente, na vida do brasileiro, dos empresários, com a economista Ariane Benedito. Muito bom dia, Ariane. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso, Ariane. Agora, claro que ainda há necessidade de todo um detalhamento, houve de fato uma batalha, muitos governadores, prefeitos reclamando, setores também que estão envolvidos. A gente vai acompanhar agora uma revisão que será feita, uma reavaliação pelo Senado, que precisa também do aval para que retorne depois à Câmara e à sanção também. Mas qual que é a impressão que a senhora tem nesse início dessa aprovação agora da reforma tributária após 30 anos de promessas aí políticas? Marcelo, é uma vitória para todos os brasileiros, essa discussão que já se estende, né, que começou há 4 anos atrás sendo desenhada, o texto que foi agora de fato votado, né, alguns ajustes ali, mas de fato votado, né. O Brasil precisa dessa simplificação tributária para que a gente tenha maiores margens de produtividade, né. O Brasil, ele está no ranking como um dos piores países numa análise entre 190 países. Isso melhora a nossa qualificação frente ao resto do mundo. Claramente, a reforma tributária ela tem um impacto de longo prazo, assim como foi a reforma da Previdência, porque é uma reforma que vem fazer uma mudança estrutural, né? Até a adaptação, até a implementação dessa simplificação, para que a gente consiga colher de fato o que foi projetado como benefício, que é a arrecadação maior, vias, né, de simplificar e retirar a burocracia. A gente também tem menor custo para as empresas, no sentido de carga de trabalho, né, e custo de equipe para administração contábil e pagamento, né, cumprimento das obrigatoriedades de tributos de cada setor. Obviamente, como você disse, a gente ainda precisa entender quando se trata, principalmente no âmbito estadual, de quanto vem para esse imposto unificado, que é o consumidor agora que vai pagar, e não a cadeia produtiva, né? Mas é de um grande ganho, uma vitória. Acho que a reforma tributária ela pode ser denominada como melhor feito do que bem feito, né? Muitas reformas precisam ser revistas ao longo do tempo, pela mudança rápida que o Brasil passa por ser emergente, né? A gente tem essas mudanças de cenário muito rápido e precisa dessa adaptabilidade, mas a gente já deu um grande passo, que é aprovar pelo menos um texto inicial para as discussões mais no detalhe, que vai acontecer daqui para frente. Benedito, conosco agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Ariane, bom dia, satisfação falar com você mais uma vez aqui na Jovem Pan. Ariane, o aspecto positivo você ressaltou bem, né? Sem sombra de dúvida, todos nós desejamos, né, um país com menos burocracia e com um menor emaranhado de leis, de tributos, né, que acabam atrapalhando a atividade produtiva. Mas no que se relaciona a estados e municípios, você entende que estados e municípios perderam com o texto aprovado pela Câmara? Você entende que o Pacto Federativo, de uma forma geral, saiu um pouco chamuscado por conta desse texto aprovado? Léo, sempre um prazer falar contigo. Eu acho que a questão dos estados ainda tem muito a se definir, né? A gente vai ter pressão, cada um defendendo aquilo que acha que pressionou de forma do texto inicial, e porque a tributária ela foi fatiada, né? Então ainda há espaço para discussões e ajuste com a necessidade de cada estado, né, e município. Eu acho que entender qual é a peculiaridade de um país tão grande como o nosso também faz sentido, e a gente traz maior clareza para o sentido fiscal, né? Eu acho que não é o fim da guerra fiscal no Brasil, mas já é o fim das grandes batalhas que a gente teve até aqui em relação à União e estados. E para que ela possa ser neutra, né, Ariane, muito se fala que, é claro que alguém vai deixar de pagar mais, outros setores vão pagar, evidentemente, menos. Enfim, o setor de serviços aí parece que é o setor que está reclamando que vai ser a mais penalizado. Poderia haver um avanço também no agronegócio, e a indústria reclama muito também que não consegue manter uma competitividade aqui no país em razão de todo o arcabouço fiscal que nós temos hoje.
Exatamente, Marcelo. Essas são as questões que agora vão ser posteriormente discutidas até uma aprovação final, até a conclusão dessa reforma, dessa PEC no Senado, até passar toda a finalidade da proposta em si, né? Ela foi ontem mesmo apontada por alguns deputados essas questões e estão sendo avaliadas para entender, porque são setores importantes para a economia, onde a gente tem uma concentração maior de produtividade. A gente sabe que o estímulo à indústria no país ela é necessário, e quando a indústria ela aponta uma queda de produtividade, isso é preocupante, porque a gente está há muitos anos, né, na história do Brasil tentando aquecer esse lado do setor. A gente ainda ganha do agro, mas o agro ele ainda é um vetor de sustentabilidade, então também perder essa produtividade pode ter um impacto significativo no contexto total do crescimento do nosso país, né, no sentido de produção. E do lado de serviços, a gente tem a questão da renda, onde ela tem a maior concentração e que, como o imposto agora ele é pago para o consumidor final, fica a dúvida se a gente não teria alguns problemas adicionais em contexto de outras variáveis macroeconômicas que também englobam o projeto. Então, isso ainda fica nebuloso do que realmente vai ser passado, e essas pressões do Estado e setores para avanço da reforma, mas ter um texto base é construir um ambiente para que a gente possa fazer pequenos ajustes para avanço do fiscal no Brasil. Cristiano Vilela. Ariane, nesse sentido, no fato de termos realmente alguns pontos que ainda estão em aberto nesse texto aprovado, não há o risco diante de determinados setores que venham a ser penalizados, ou que diante de determinados entes, como estados e municípios, que acabem perdendo receita, não existe o risco de que sejam criados novos impostos num futuro próximo, e aí o objetivo, talvez, dessa reforma tributária acabe indo um pouco por água abaixo, no sentido de que tenha um aumento tributário, pelo menos no médio prazo? Existe sim, Vilela. Se tratando de governo brasileiro, há uma imprevisibilidade muito maior, né, no sentido de propostas colocadas e realmente andamento disso até se concretizar a sua efetividade, existe sim a possibilidade da gente ter alguns impasses. Eu acho que a gente tem um Congresso alinhado para votação. Acho que as discussões paralelas, elas também, além de serem saudáveis, porque ela deixa mais ajustado o nosso sistema, mas há uma corrida em relação, né, contra o tempo, para uma aprovação pelo menos parcial desta reforma, e que não fecha portas para ajustes, né, ajustar as arestas de temas importantes como o que você citou. Eu acho que parar a aprovação ou impossibilitar que ela aconteça, acho um pouco difícil pelo contexto político que a gente tem hoje, tá? Mas poderia sim causar um atraso para a finalização, até mesmo do texto inicial, da primeira parte da reforma. Conversamos com a economista Ariane Benedito, tratando aqui da aprovação da reforma tributária. Ariane, muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.